Olá, o Estúdio São Paulo já está no ar e hoje a entrevistada é uma mulher que já tem uma carreira política consolidada, porque já foi 2 vezes deputada estadual e agora cumpre o 2º mandato como vereadora. Edir Salles. Tudo bem, vereadora? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus, saúde, pique e muito trabalho. Que bom a senhora estar aqui para a gente bater esse papinho. Não vou perguntar a sua idade, porque não se pergunta isso para uma mulher. De jeito nenhum. É ofensa número 1000, né? Mas a senhora nasceu... Eu parei de falar minha idade desde os 29, 30 anos. Faz nunca pouco tempo. mais, Mas pouco nunca tempo, mais, pouco tempo. A senhora nasceu em Minas? Minas Gerais, Araguari, vim muito pequenininha para Itaquaquecetuba, onde eu passei parte da minha infância, depois para Itaim Paulista, Tatuapé, Vila Prudente hoje, né? Então eu posso me considerar zona lestense de origem, praticamente de origem, que é onde eu moro hoje. Eu sempre atuei na região da Zona Leste. E a senhora teve uma infância, assim, pobre, né? Foi, bastante. Eu acho que nós somos um grande exemplo. Meu pai era sapateiro, a minha mãe costureira, lá em Itaquaquecetuba, Itaim Paulista, né? E 6 filhos, a 5ª filha, eu sou a 5ª filha, e ele lutou muito, batalhou muito, um grande exemplo, né? Um homem muito sábio. Ele tinha o primário, mas ele sabia, ele ensinava o meu irmão na faculdade de Direito da USP. Ele fazia, o meu irmão Eurípides Salles, mais velho, fazia 2 USP, fazia filosofia e fazia também direito. E o meu pai ensinava todos os meus irmãos. Eu não sabia o que era dicionário, que ele ficava lá batendo o martelinho dele, e tudo quanto é palavra, sinônimo, antônimo, ele sabia tudo, né? Então, a minha mãe também, uma grande batalhadora, costureira, né? Todo sábado ali esperando, com aqueles cortes bonitinhos, aqueles vestidos dobradinhos, né? Para receber aquele dinheirinho que era para manter a semana, para comprar uniforme escolar, para comprar material escolar. Então, eu tive uma infância sofrida, mas nem tão sofrida, porque os primeiros irmãos foram os que mais sofreram, né? E eu já tinha um pouquinho mais de privilégio, mas uma infância bastante humilde. E a senhora era muito arteira, a senhora estava dizendo isso, né? Que era um pouco arteira, né? Terrível. Terrível. O meu pai delegava poderes para o meu irmão mais velho, Eurípides Salles, me acompanhar na escola. Eu sempre fui boa aluna, né? Sim. Mas sempre foi muito irreverente, sempre foi muito informal. Até hoje eu sou informal, né? Eu só reservo a minha formalidade quando eu estou em reunião com o prefeito, com secretários, plenário, discutindo projetos. Aí eu reservo um pouquinho de formalidade. Mas fora disso, eu sou bastante informal. E isso por isso que eu tinha lá a minha fama de muito arteira, muito agitada, na verdade, né? Muito agitada. Eu acordo ligada na tomada e vou dormir no 220 tranquilamente, e ainda demoro para dormir. E a senhora é professora, né? Eu sou professora, eu não tenho tempo, né, de ministrar aulas, mas uma vez professor, sempre professor. Eu sempre digo, vereadora, eu estou. Deputada, eu fui. Professora, eu vou até morrer, vou ser até morrer. E eu dei aula lá, bem nas escolas bastante periféricas, né, de Itaim Paulista, São Miguel, Ponte Rasa, Ermelino. E foi daí que eu fui batalhando cada vez mais para diminuir a desigualdade social. Sempre tive muita preocupação com isso, por esse lado social, né? E depois, no período, eu fui trabalhar com meu irmão também, porque os meus irmãos, Eurípides Salles e Edson Salles, montaram uma contabilidade, um escritório de contabilidade em Itaim Paulista. E aí, naquela época, que o meu irmão veio para a Câmara Municipal como vereador, e aí eu fui como sócia do meu irmão, e aí trabalhamos bastante tempo também. Então, no início, eu conciliava as aulas que eu dava mais escritório. Aí depois foi ficando impossível continuar dando aula. Para o fundamental? A senhora deu aula? Dei aula para ensino fundamental, dei aula para ensino médio, né? E aí eu fui para o escritório e acabei me dedicando bastante ao escritório de contabilidade, trabalhávamos juntos, imobiliária também, mais contabilidade, e é por isso que eu hoje, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, sou representante dos todos os contabilistas do município de São Paulo. Sim, e como que a senhora avalia esse lado da educação hoje, principalmente a educação pública? A gente vê tantos professores sendo agredidos por alunos e os alunos se agredindo também. Como que a senhora avalia isso? Mudou muito, né? Mudou muito, porque existia um respeito maior, né? Eu creio que o respeito, eu creio que a educação, ela vem de berço, né? Então, eu creio que os pais, eles têm que aí exercer um poder maior. E também eu percebo que o professor, ele tem que ser mais valorizado, né? Há professores, por exemplo, que os pais em casa falam, sua professora é igual uma empregada doméstica, que não é nenhum demérito, pelo contrário,
né? Eu não vivo sem a minha secretária do lar. Ela é, para mim, a mais importante. Então, na verdade, o que há, eu creio que, por exemplo, quando eu dava aula, o que eu recebia dando aula, eu conseguia manter minha casa, tinha minha filha já pequena, né? Conseguia manter minha mãe que morava comigo, que já era viúva, né? Então, eu percebo que hoje o professor, para se manter, ele tem que dar aula em 3, 4 escolas, né? Então, quando ele não tem tempo, eu falei outro dia sobre isso também, ele não tem tempo de ser tão assíduo, corrigindo matéria em casa, redação em casa, né? Ele não tem tempo de corrigir direito, provas em casa, então ele corrige de manhã correndo, à noite correndo. Então, eu acho, creio, faz tempo já, né, que é uma luta muito grande. Agora o professor teve 10,19% de aumento, foi um pontapé inicial, eles merecem muito mais, esse aumento tem que ser maior, né? Então, nós temos que valorizar cada vez mais. Por isso, eu hoje, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Tem tudo a ver com o meu perfil, né? Mas antes disso, concomitantemente, como eu te disse que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu sempre digo, o meu pai falava assim, quando você quer pedir alguma coisa para alguém, peça para alguém muito ocupado, que ele sempre vai ter um tempinho para fazer alguma coisa. Então, eu sempre fiz 2 faculdades, dava aula em 2 escolas e depois comecei a dividir com o escritório e depois eu fui para o rádio. Parei de dar aula, fiquei com o escritório com meu irmão de contabilidade e depois eu fui para o rádio. Onde que a senhora trabalhou? Em qual rádio? Eu fiz a Tupi, a Iguatemi, a Rádio Atual, a Rádio Mundial, né? E quando eu fui para o rádio em 95, o Barros de Alencar estava no ar ainda. Ele tinha ficado fora do ar um bom tempo, depois ele voltou para o ar e ele foi uma grande escola para mim, um grande professor. E eu sempre gostei de fazer rádio, né? Porque o rádio você acaba ajudando muito mais, você acaba desenvolvendo aquele sentimento social que você tem, aquela sensibilidade de mãe, sensibilidade de mulher que nós temos, muito aguçadas, né? Então eu gostei muito de rádio. A partir do rádio é que eu, dali a alguns anos, meu irmão foi para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, para dar continuidade ao trabalho dele, eu saí candidata a vereadora. Né? Então, no rádio ainda, a senhora vereadora trabalhava... Não. Digo, primeiro deputada estadual, Sim. Depois vereadora. E no rádio, a senhora fazia que tipo de programa? Utilidade pública e serviço social. Tira de quem tem, dá para quem não tem. A gente cobrava muito as regionais na época, hoje é subprefeitura, né? Cobrava muito atividades, ouvinte no ar, falando da vida deles, fazendo oração, né? Jornalismo também, muitas notícias, muito jornalismo. Eram bastante horas de programa, né? Então a gente fazia programa de sábado também, segunda, sábado. E foi ali que eu também descobri que eu tinha um poder muito grande de fazer oração, de levar alento para aquelas pessoas com problemas em casa, depressão, quem perdeu o ente querido. E nós fizemos, na época, uma pesquisa das orações mais pedidas e eu tenho um CD gravado hoje. Um CD gravado só de orações, né? Sim. É um CD, no caso, ecumênico. E eu preciso até fazer mais números agora, que nós acabamos vendendo, doando vários números. E teve também livro editado na área de álcool, droga liberada, né? Que o álcool é, sem dúvida nenhuma, a maior droga liberada. Por que a senhora resolveu investir nessa área de palestras com álcool, com relação ao álcool? Por quê? Eu tive problemas em casa, né? Tive problemas em casa com pessoas que eram alcoólatras, né? E eu não tinha o conhecimento suficiente. Eu prefiro não, né? Prefiro não. E eu tenho muito respeito, inclusive, que a pessoa já nem está entre nós. Então, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu sofri muito com isso, mas eu não tinha conhecimento. Mais tarde, depois, eu fui fazer um trabalho junto com a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Ali eu descobri que o alcoolismo é uma doença gravíssima, é uma doença lenta e progressiva, é uma doença pré-existente. E ali que eu fui descobrir que muitas crianças tomavam biotônico Fontoura, eu posso falar, não só biotônico, como também muitos fortificantes, estimulantes de apetite, que tinham aí mais de 9,5% de teor alcoólico, né? E em seguida eu fui eleita deputada estadual e o meu primeiro projeto de lei foi exatamente tirar o álcool dos biotônicos.
tônicos infantis. Foi uma luta, foi uma guerra muito grande, lutar contra um grande poder, né, infelizmente. E hoje é uma lei, né? Foi uma guerra, uma luta, mas hoje é uma lei. Hoje, nenhum lugar do estado de São Paulo, e como se não bastasse, à época o Serra era ministro da Saúde e ele, o que era para ser uma lei estadual, ele tornou uma resolução nacional. No Brasil inteiro nós não podemos ter hoje nenhum tônico, nenhum fortificante que tenha álcool. Então, o álcool está cada vez mais cedo na vida dos jovens, né? Cedo. E é uma droga liberada, né? Liberadíssima. 92% dos dependentes de álcool, dos dependentes de droga ilícita iniciam no álcool, né? O jovem bebe cada vez mais cedo, porque ele associa, né? Costumam dentro de casa, né? O Começa primeiro contato é em casa, né? Você falou tudo, viu, Marli? Você falou tudo. Começa em casa, né? O pai chega em casa cansado, ele toma um drinkzinho, um toma uma pinga, outro toma um uísque, não importa o quê, mas aí o filho já vê que o pai fica mais relaxado, mais contente, mais alegre, né? E aí tem aquela fase. Primeiro ele vira palhaço, né? Brinca, alegre com os filhos. Daqui a pouco ele vira leão, porque ele fica bravo, né? O alcoólatra, em geral, na segunda fase dele, ele vira um leão. E a terceira fase, depois, ele vira um porco, né? Porque ele fica largado na calçada, na sarjeta, aí tem que internar. Então, é um problema muito sério, o alcoolismo. Por isso que eu tenho vários projetos, inclusive já projetos sancionados quando eu era deputada estadual e agora projetos em andamento na casa. Um deles incluindo no currículo escolar programas de prevenção e recuperação de alcoólicos. Maravilha. E como foi esse... De alcoólatras e drogas, para álcool e droga. Como que a senhora avalia a fase em que a senhora foi deputada? Muito importante, foi um grande aprendizado também, né? Eu trabalhei bastante para outros municípios também, trabalhei focado bastante pela Zona Leste, conseguimos muitas coisas, o Hospital de Sapopemba, o Hospital da Vila Alpina, que eram dois hospitais que estavam parados há mais de 15 anos, nós conseguimos aí, o Covas na época era o governador, depois continuou o Geraldo Alckmin, conseguimos retomar as obras desses dois grandes hospitais, que hoje é uma grande realidade na região de Vila Prudente, Sapopemba, atende a cidade de São Paulo, todas as regiões, atende o estado de São Paulo. E também uma outra luta muito antiga também era para a Vila Prudente o metrô. O projeto original do metrô tinha sido desviado para outra região. E como eu era deputada estadual e o metrô é uma obra do Estado, nós conseguimos aí batalhar para retomar o projeto original. Aí depois houve uma continuação de políticos, vários políticos da região, lideranças, jornais de bairros, né? Então houve uma aglomeração muito grande para lutar por esse metrô, que o que era um sonho impossível, hoje é uma grande realidade, o metrô. Maravilha. Na nossa região de Vila Prudente. E tem um sobrinho da senhora que trabalha diretamente com a senhora, né? Diretamente, ele foi candidato a deputado estadual em 2010, Ulisses Salles, e ele teve 61.500 votos, primeira eleição, então ele me ajuda muito. Não trabalha comigo no gabinete, porque nem pode, mas na área de representatividade, ele trabalha bastante, ele atua muito nas regiões também. Nós temos um depoimento dele, vamos ver? Surpresíssima aí! Vamos ver. Bom, Edir, eu estou aqui para dar esse depoimento em homenagem a você e lembrar de quando eu era pequeno, que as nossas famílias sempre foram muito juntas, muito unidas, eu com os meus irmãos, você com a Jorge e com o Henrique. Às vezes que a gente viajava, até eu me lembro quando eu prendi o pé na bicicleta em Analândia, que eu precisei ser socorrido para o hospital, você que me levou para o hospital. E daquela caminhada nós começamos a trabalhar juntos, enfim, você praticamente me adotou politicamente e hoje a gente caminha por aí, em toda a região, fazendo campanha, visitando lideranças, e eu sempre com esse carinho muito grande por você, que eu sei que é um carinho que você também tem por mim. Então eu faço, é só retribuir esse carinho. Então, seu sobrinho, uma pessoa que te considera muito, que te ama muito, um beijo para você.
Olha só que surpresa, hein? Muita surpresa. Meu sobrinho está dando gravação. Aliás, ele é proibido de falar que é sobrinho. Ah, é, né? É, ele me chama de Irmão. Edir. É de Edir. Se você falar que é sobrinho, eu falo que eu não tenho idade para ter sobrinho desse tamanho, não. É que meu irmão começou muito cedo. O Eurípides Salles, o pai do Ulisses Salles, começou muito cedo. E pelo jeito ele era arteiro também, puxou um pouquinho a tia, né? Porque Mais disse que tranquilo. se machucou ali. Se machucou ali, mas mais tranquilo. O Ulisses, ele é zen, o oposto de mim. Ele é muito mais tranquilo. O dia que alguém ver o Ulisses nervoso, com estresse, pode internar que o caso é grave. Ô, vereadora, e a diferença entre ser deputada e vereadora, qual a diferença que a senhora avalia? Isso, deputado estadual, o próprio nome diz, estado, né? Sim, mas... Ele cuida. Eu centrava muito na Zona Leste, Sim. até Itaim Paulista, Vila Prudente, Cepopema, até Itaim Paulista, mas eu tinha outros municípios também, São Carlos, por exemplo, eu tinha um trabalho lá, participava de programa de rádio direto, sempre amei rádio e TV. Então, você trabalha mais, você amplia mais, né? E agora, eu prefiro ser vereadora. Sim. Tá? Eu preferi Por quê? mais. Porque o vereador trabalha muito tete a tete, corpo a corpo, né? E é muito mais cobrado, sem dúvida nenhuma. É uma eleição muito mais difícil, há uma disputa muito maior, mas ele tem um trabalho mais gratificante, um resultado mais imediato, né? Então eu prefiro. Eu atendo no escritório toda semana, duas vezes por semana eu atendo no escritório, nos escritórios, revezo uma semana numa, uma semana na outra. Então sempre muito perto da comunidade. E é tão gostoso você ser reconhecido pelo trabalho que você faz. Eu percebo hoje que, no meu ponto de vista, na minha maneira de ser e de atuar como vereadora, eu me realizo mais. Gostei muito de ser deputada. Inverti, né? Porque muita gente primeiro é vereador e depois vai a deputado estadual e depois federal. Eu não quero mais ser nem estadual e nem federal. Eu quero continuar vereadora, porque eu me sinto mais útil. A gente tem muito mais... a gente se sente próxima, muito mais perto da comunidade. Maravilha. Vereadora, nós vamos chamar o intervalo e daqui a pouco a gente vem falando da família, do seu casamento e de tudo mais, dos filhos, tá bom? Ótimo, vamos lá. Fique aí, o Estúdio São Paulo já volta.